queridos alunos do Estudo em Casa Itabaianinha. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, espero que estejam se cuidando, se protegendo e estudando. Vamos lá? Vamos fazer revisão, né? Hoje essa semana é semana de revisão. Vamos revisar. Então, aí, aula de geografia. Vamos lá, vamos com tudo. Vão pegando aí seu material, caprichando aí direitinho. Deixa eu passar aqui. Pronto. Agora, né, é hora de estudar. O que é que a gente precisa pegar, né, na hora de estudar? Pegar o livro, pegar o caderno, pegar o lápis, pegar a caneta, para ir acompanhando certinho a aula de geografia. Então, podem pegando aí o livro, nós vamos revisar sobre a região Nordeste, da página 208 até a página 215, certo? Então, a região Nordeste é a segunda região mais populosa do país. É a nossa região, é a região que nós fazemos parte, né? Então, a região Nordeste, ela vem alcançando um dinamismo econômico e uma integração no mercado nacional e internacional muito grande. Antes, a região Nordeste ela tinha tida como uma região que não crescia, uma região pobre. Não, hoje a região Nordeste vem tendo maior destaque. E vocês vão ver, né, durante a aula de hoje. Então, revisando, é rápido, certo? Revisando, eu vou passando bem rápido. Então, o turismo hoje na região Nordeste é uma atividade econômica que vem tendo muito destaque. Por quê? Porque pessoas, né, de outras regiões querem conhecer a nossa região, nosso litoral, as nossas praias, né? Principalmente o nosso litoral. Então, vem gerando muita renda o setor turístico. Então, a região Nordeste, ela é historicamente conhecida por intensos fluxos populacionais de imigração, que era no passado, e hoje de imigração, certo? Hoje é mais recente a imigração, a chegada de pessoas de outros países para morar no nosso Nordeste, certo? Principalmente aí tem pessoas que vêm de outros países para investir, né, para instalar hotéis, resorts no nosso litoral, certo? Mas tem pontos positivos, tem pontos também negativos, que existem ainda no nosso Nordeste, desigualdade social, né? Em todas as regiões do Brasil vai existir, sim, né? No nosso Nordeste existe uma porcentagem maior, né, dessa desigualdade social existente no Brasil. Então, vamos lá. Região Nordeste ocupa 18%, né, do território nacional e corresponde a 9 estados. Quais são eles? Lembram da aula passada? Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Então, existem várias características, né, de clima do nosso Nordeste, que é marcado por altas temperaturas e algumas regiões secas, né, e outras chuvosas. Então, nós temos clima tropical típico, certo? E aí nós temos também o clima tropical e o tropical litorâneo e o tropical semiárido, certo? Então, existem algumas características aí nesses climas. Observem aí o climograma aqui, o mapa, né, de climas do Nordeste. E observem aí o equatorial úmido, o clima tropical litorâneo e o clima tropical semiárido. Então, no litoral oriental do Nordeste, a área de clima tropical litorâneo é a estação chuvosa, que ocorre no inverno, e não a seca, como o clima tropical típico. Quanto ao clima tropical semiárido, a principal diferença está na quantidade de chuva, que é escassa e irregular, chove pouco em forma concentrada em curtos períodos ao longo do ano. A estação seca no semiárido dura cerca de 6 meses, podendo se prolongar ainda mais alguns meses, né? Então, vejam só. Observe aí o litoral, né, tropical litorâneo, e aí vocês observam que existem estados que têm dois tipos de climas, né? Aí, por exemplo, Sergipe, nós temos 2 tipos de clima, tropical litorâneo, e nós temos o tropical semiárido, certo? E aí, vários e vários outros estados que têm, né, 2 tipos de clima, ou mais também, né?
Então, aqui nós temos uma formação vegetal, a caatinga. Na caatinga, né, as formações, as espécies de vegetais existentes na caatinga, elas são adaptadas à estiagem, aos longos períodos de seca, aos longos períodos de falta de chuva, certo? Então, na caatinga predomina algumas formações vegetais que são elas as arbustivas e as herbáceas. Lembram da aula passada? As arbustivas, vocês lembram de quê? De cactos, com pequenas folhas, né? De espessura grossa e a formação de espinha. Então, nas arbustivas, nós temos um pequeno e médio porte, cujo tronco é bastante curto. É bem próximo ao solo. E nas herbáceas, não possui tronco, elas são vegetações rasteiras. Observem aqui nessa imagem. Então, a arbustiva, ela tem um tronco, ela não é de grande porte, ela é de pequeno, médio porte, mas ela tem um tronco. Essas são, deixa eu grifar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui, viu? Calma aí. Pronto, eu grifar aqui para vocês. As arbustivas e as herbáceas são essas menores, né, de pequeno, que elas são rasteiras, que elas não têm, né, o tronco, ok? Vamos para o próximo. Então, aqui o sertão nordestino. A área de ocorrência de clima tropical semiárido, certo? É denominado Nordeste seco ou sertão nordestino. O nome já diz, né? A gente lembra de quê? De falta de chuva, né? De seca, de condições precárias de sobrevivência. Então, esta área, ela abriga aproximadamente 23 milhões de pessoas e é considerada a região intertropical semiárida mais povoada do planeta. Então, assim, as pessoas, né, acabam sofrendo com essa questão, né, de falta de água. E aqui nós temos, né, a hidrografia do Nordeste. Então, a hidrografia no Nordeste, nós temos a questão do tempo seco nessa questão, né, que gera o quê? Consequências para a hidrografia da região. Porque o longo período de estiagem, a questão da água dos rios torna-se escassa, certo? E aí passa a se alimentar dos lençóis subterrâneos. Então, a população local busca essa água para sobrevivência, busca esse abastecimento, né, para sobrevivência, e aí a questão do clima, né, que não é tão favorável, acontece essa questão da falta de chuva, essa escassez dessa chuva no nosso Nordeste, que aí gera várias consequências, né, para o abastecimento da população. Então, os rios, que eles não apresentam águas superficiais durante o período de seca, são chamados intermitentes ou temporários. Então, existem, né, os rios intermitentes ou temporários, e existem os rios perenes, que são chamados perenes. Então, os rios perenes são aqueles rios que têm um índice, né, de volume de água bom, mesmo que tenha estação de seca, ele consegue ter uma quantidade de água adequada, né, para a sobrevivência daquela população. Os rios intermitentes são os rios que secam, né, no período de seca. Eles conseguem secar, por isso que eles são chamados intermitentes ou temporários, porque eles vão ter volume de água só no período que tenha, né, a grande quantidade de chuva. Então, no nosso Nordeste, nós temos uma exceção. A exceção é o Rio São Francisco, que é um rio perene, certo? Por quê? Principalmente porque uma das suas principais nascentes, ele está em uma região de elevado índice pluviométrico, que é a região de Minas Gerais. Então, chove muito em Minas Gerais, então é uma das principais nascentes do Rio São Francisco, e com isso, né, facilita aí, né, ter essa grande quantidade, né, de água e ele ser considerado um rio perene. E aqui nós temos o Rio São Francisco, as águas do Velho Chico, né, como é popularmente conhecido. Então, o Rio São Francisco é popularmente conhecido como o Velho Chico. A população ribeirinha utiliza a água, né, para a pesca, para a agricultura. Também fazendas, empresas, setor de fruta utilizam essa água da região. Então, o Rio São Francisco também, né,
é utilizado para a obtenção de energia. Então, foi instalado usinas hidrelétricas em todo o percurso, né, ao longo do percurso do rio. E aí, para quê? Para aproveitar a água do rio para a geração de energia. Então, tem esse outro fator que é importante. Também o Rio São Francisco é utilizado no transporte de cargas, né? Cargas de mercadorias. E existe também projetos de irrigação que também consomem a água do Rio São Francisco. Então, aí vocês já percebem, né, a importância do Rio São Francisco, do Velho Ciclo aí, nas atividades que são desenvolvidas, na pesca, na agricultura, empresas, fazendas, empresas de frutas, né, aproveitamento para a geração de energia e também a questão do transporte. Ajuda muita gente. Então, o uso intensivo do rio nessas atividades tem consequências negativas. Um exemplo é o assoreamento. Então, o desmatamento das margens do rio e a poluição. Então, existe, né, vários problemas quando a população consome demais, né, acaba utilizando bastante esse assoreamento. Assoreamento é o quê? O acúmulo de detritos transportado pelas águas no leito de um rio. Esse acúmulo diminui a profundidade do rio e a velocidade das águas, podendo provocar transbordamento na época de cheia. Então, o rio ele vem trazendo vários detritos, né, que é transportado pela água, e aí o que é que acontece? Esse assoreamento, todo esse acúmulo faz com que, né, o rio, né, diminua a profundidade, o que gera várias consequências, porque a água ela vai se espalhando, e a poluição também, porque enquanto o ser humano não tiver a consciência, né, de cuidar do meio ambiente, gerando essa poluição, né, nós vamos sofrer várias consequências, várias e várias consequências com o nosso consumo. Então, um projeto que ganhou muito destaque no Rio São Francisco foi o projeto de transposição, né, das suas águas. Vamos ver aqui nesse infográfico, a transposição das águas do Rio São Francisco. É um projeto, né, uma obra de grande infraestrutura hídrica do país, né, com 477 quilômetros de extensão em 2 eixos, leste e norte. Então, o empreendimento garante a segurança hídrica de 12 milhões de pessoas em 390 municípios do estado de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, onde a estiagem é frequente. Então, o empreendimento engloba a construção de 13 arqueodutos, 9 estações de bombeamento, 27 reservatórios, 9 subestações de 230 kW, 270 km de linha de transmissão de alta tensão e 4 túneis. Com 15 km de extensão, o túnel Cuncas 1 é o maior da América Latina que transporta de água. Então, é um projeto de São Francisco, como eu falei na aula passada, um projeto foi muito polêmico, essa transposição, né, dessas águas do Rio São Francisco para vários e vários municípios. Então, como vocês viram, 390 municípios, né, nos estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, e Paraíba. Aí, se você tira a água de uma região para ir para outra região, para suprir a necessidade da população. Então, a ideia interessante, né, importante, suprir a necessidade da população. O que não pode acontecer é que essa água seja utilizada para fins, né, de grandes empresários. Isso não pode acontecer. Se é para uso doméstico, tranquilo, porque dá para suprir a necessidade de todos. O espaço colonial do Nordeste. Então, nós temos um pouquinho sobre a história, né? Passado colonial que deixa marcas no espaço nordestino. Então, existem algumas cidades, né, onde as paisagens permanecem marcadas por essa presença, né, da colonização no nosso país. Então, são as cidades de São Luís, Recife, Salvador, que tem o domínio ali, né, de muitas casas, muitas residências, a arquitetura colonial, certo? Então, também não só na arquitetura, existe também a existência de latifúndios, canaviais e usinas produtoras de açúcar.
Então, após a chegada dos europeus às terras americanas, perdão, no século XVI, a função de vilas e cidades se deu ao longo do litoral do atual território nordeste. A construção dos primeiros núcleos urbanos no litoral nordestino resultou da preocupação dos colonizadores com a defesa do território. Esses núcleos constituíram postos naturais pelas quais eram enviados para a metrópole pau-brasil e posteriormente a cana-de-açúcar e outros produtos. Era também por esses portos que chegavam os utensílios vindos da Europa para serem usados nos engenhos e nas casas dos senhores. Ao longo do século XVI, a organização do espaço nordestino esteve relacionada à economia canavieira, que proporcionou poder político e econômico à região no período colonial. Então, falando sobre um pouco desse espaço colonial no Nordeste, vocês observam que o litoral nordestino, né, teve toda a questão dessa utilização, né, de exploração do pau-brasil, depois veio a cana-de-açúcar, e aí eles conseguiam, né, explorar e mandar, né, para a Europa. Então, o Nordeste tem toda essa parte histórica e é retratada não só na arquitetura, mas também, né, na zona rural. Aqui vocês observam uma imagem, né, falando de arquitetura, uma imagem da cidade de Salvador, a primeira capital brasileira, e é conhecida por preservar construções antigas que revelam expressões culturais e um modo de vida colonial. Então, essa é a igreja de São Francisco, que é localizada no centro histórico de Salvador. Então, essa igreja ela foi construída no final do século XVII, início do século XVIII. E aí vocês observam que não é uma construção comum, é uma arquitetura, né, bastante robuscada, bem antiga, e aí é característica, né, da colonização, certo? Da modo de vida colonial daquela época. E ainda permanece. A organização do espaço. E aí nós temos como os aspectos econômicos eles estão ligados, né? Então, como foi que aconteceu essa organização? Ligados à produção açucareira no período colonial, marcam a organização na região que corresponde ao atual território do Nordeste. Primeiro aí vocês observam o quê? O desenvolvimento da monocultura, que é o cultivo de apenas um produto, aí no caso era o quê? A cana-de-açúcar, formação dos latifúndios, que é o quê? Concentração de grandes áreas de cultivo destinada à plantação de cana-de-açúcar, o trabalho com pessoas escravizadas trazidas da África. Então, aqui tem três maneiras que eles se baseavam na organização do espaço, né, para ascensão econômica. Alguns fatores naturais que sempre contribuíram naquele período e que até hoje contribuem para o desenvolvimento, né? E aqui ele ressalta o desenvolvimento de quê? Dos canaviais nessa região do país, que era o quê? O clima tropical, o solo fértil, que era o solo massapê, proximidade com o mar, que é a via de transporte usada para levar o açúcar aos mercados europeus e receber os escravizados vindos da África. A criação do gado foi outra atividade econômica desenvolvida no Nordeste, inicialmente relacionada à produção de açúcar. Os bois eram usados nos engenhos como animais de tração e de transporte da cana-de-açúcar, além de constituírem fonte de alimento, né, de abastecimento de carnes e de couro. Então, o animal, né, o gado, a criação do gado também era uma atividade desenvolvida no Nordeste e que era relacionada com a produção da cana-de-açúcar. Por quê? Porque eles amarravam o gado na tração do gado, né, conseguiam usar, né, os animais para fazer esse transporte aí da cana-de-açúcar, ok? Também, né, como fonte de abastecimento de carne. E o couro, que era muito utilizado e até hoje é utilizado, né, no nosso Brasil, no nosso litoral. Posteriormente, esses animais passaram a ser criados em áreas descampadas, distante do litoral, onde as condições do clima e do solo não eram favoráveis ao cultivo de cana-de-açúcar. Então, eles começaram a destinar espaços para o cultivo de cana-de-açúcar e espaços para a criação do gado. Então, ele começou a ser, né, mandado para outras regiões, outros locais mais distantes do litoral, para
sua produção, para a sua sobrevivência. Decadência econômica do Nordeste. Então, a agricultura canavieira no Nordeste, ela começa a entrar em crise, né? E aí, com preços, começa a entrar em crise, e aí o mercado europeu começa a cair, né? Essa questão dos pedidos da produção do açúcar. E aí, no século XIX, o cultivo do algodão sofreu com a concorrência dos Estados Unidos, constituindo mais um elemento de decadência econômica na região. Começa, né, a região Nordeste a entrar em declínio. O que acontece? A população da região Nordeste começa a migrar para outras regiões em busca de qualidade de vida, em busca de outras atividades, né? E aí, a população daquela região também, como as atividades agrícolas no Nordeste estavam em declínio, a mineração de ouro e pedras preciosas passou a ser desenvolvida em áreas do Centro-Sul. E aí começou a ser o Centro-Sul ser transformada em um polo de grande importância econômica. E aí começou a população migrar da região Nordeste para a região Centro-Sul, em busca de trabalho, né, nessa exploração. Ok? Vamos lá, atividade na página 217. Agora nós temos atividade, todo mundo aí pegando o caderno, o lápis, para fazer a atividade, certinho. Então, nós temos a primeira pergunta aí, é a questão 4. Explique como se deu a ocupação e organização do espaço nordestino no período colonial. Essa é fácil demais, minha gente. Então, foi durante o período colonial que ocorreu onde? No litoral. Então, a ocupação do interior, por sua vez, em relação à criação do gado, passou a ser praticada em terras improdutivas para a agricultura. Como eu falei, neste instante, eles começaram a destinar espaço, né, para a produção da cana-de-açúcar, e eles delimitaram, aqui é para cana-de-açúcar e aqui é para a criação do gado. Então, um local onde não é propício para o cultivo da cana-de-açúcar, eles colocaram o gado para sobreviver. Vamos ao próximo. Faça a leitura do mapa abaixo e depois responda o que se pede. O mapa apresenta a expansão de qual atividade econômica na região Nordeste. Justifique sua resposta. Aqui nós temos os pontos vermelhos, né? Observe aí as setas vermelhas, né? Então, nós temos o quê? A expansão de quê? Aí no livro de vocês, quem responde? Vamos lá. Então, eu não vou falar, né? Eu quero que vocês pensem aí. No livro de vocês já está dizendo a expansão de quê? Então, o mapa apresenta, né, a expansão da pecuária no Nordeste, inicialmente ligada à atividade agrária. O cultivo da cana-de-açúcar, posteriormente, foi desenvolvida, né, no litoral, áreas de cultivo de cana-de-açúcar para a região. Então, aos pontinhos aqui, olha, os traçadinhos azuis, aí eles falam da expansão, né, pernambucana. Então, tá aí. Vamos para a próxima. Faça a leitura do cordel a seguir. Meu sertão, quando está seco, é triste de fazer dó. Seca a água nos açudes, a pastagem vira pó. Morro o gado no curral e o galo no quintal. Não canta, pois ficou sol. Mas o nordestino é forte, não se cansa de esperar. Mas um dia a sorte muda, é preciso confiar. Olha para o céu novamente, sonhar ver alegremente a chuva logo chegar. Olha, esse texto, nesse cordel, é muito interessante. E aí, ele fala sobre a vida, né? A vida das pessoas que moram no sertão, sertão seco, de sofrimento, falta essa questão da escassez, da chuva, né? A pastagem vira pó, o gado morre no curral. Por quê? Porque não tem água para sobreviver. Então, qual o problema retratado nesse texto? Problema da seca no sertão nordestino. Letra B, com relação a essa realidade, quais os períodos que marcam essa região? Isso é fácil. Há dois períodos destacados, a de seca e outra de chuvas. Né? Então, ele fala sobre o período destacado de seca e o outro de chuva, que ele fala, olha para o céu novamente, sonhar, ver alegremente a chuva logo chegar. Fácil demais, né? Então, lembrando que vocês devem copiar a pergunta,
no caderno, copiar a resposta e mandar para o seu professor, ok? Tchau, tchau. Até a próxima aula.